Olá, está no ar o Trajetórias e a nossa convidada de hoje é a vereadora Mari Pimentel, do Partido Novo. Vereadora, seja muito bem-vinda à TV Câmara, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando contigo e com todos que nos acompanham o programa também e acompanham as nossas sessões na Câmara. Vereadora, eu quero começar a nossa conversa, então, lhe perguntando sobre como tem sido o seu trabalho como vereadora agora nessa pandemia, como tem sido a adaptação e os cuidados. Perfeito. Nós, como vocês sabem, aqui em Porto Alegre nós tivemos um bom período na bandeira preta, no qual nós estamos com as sessões suspensas no presencial, então nós estamos fazendo de maneira virtual, mas o meu gabinete também se encontra de maneira virtual. Então todo o time tem trabalhado de casa para a gente estar aí lidando com a melhor maneira com a questão de realmente se resguardar no momento que a gente sabe que mesmo tendo saído da bandeira preta, nós ainda temos aí um nível de contaminação que quem puder estar trabalhando de casa, na maneira online, está trabalhando. Então, nós temos só uma pessoa indo no gabinete para estar recebendo, quem quiser estar tirando alguma dúvida ou falando com a vereadora, e eu busco algumas agendas na rua, mas eu tento estar desacompanhada e sempre busco aí, a gente não está evitando aglomeração e está indo ao ar livre. Então, nós sabemos que o momento requer muita precaução, requer que a gente haja também com muita seriedade, para que a gente dê a liberdade que outros setores voltem a trabalhar, os setores que conseguem estar tendo eficiência e resultado trabalhando de maneira remota online, eu acredito que é muito importante. E na Câmara de Vereadores nós temos mostrado que nós conseguimos evoluir em agendas, evoluir em pautas, discutir de maneira online, e eu acredito que eles estão de parabéns por estarmos com esse tipo de performance também na Câmara de Vereadores em Porto Alegre. Vereadora, esse é o seu primeiro mandato como vereadora titular aqui na casa. A senhora foi eleita com mais de 3.600 votos. Conta pra gente sobre como é que foi que surgiu essa vontade de ingressar na política. Perfeito. Então, realmente, eu não vim de carreira política, não tenho nenhum parente político. Eu sou empreendedora, passei pela iniciativa privada e foi numa inquietação quando meus filhos nasceram da cidade que estava virando Porto Alegre e se era a cidade que eu imaginava que estar criando meus filhos, que afinal é a cidade que eu cresci, que eu estudei, que eu me formei como pessoa, e nessa inquietação que eu me lancei na política. Então, eu não vim de movimento estudantil nenhum, eu não vim de grêmio estudantil, nunca tive nenhum ativismo, protagonismo como agente política, mas como uma mãe agora esperando construir uma melhor cidade para os filhos e que outras crianças e que nosso futuro seja melhor. Então foi aí com essa inquietação que eu me candidatei, consegui fazer uma campanha vitoriosa em tempos de pandemia e ainda sendo a primeira campanha e ainda não tendo vindo nenhum apadrinhamento e nem mesmo de algum grupo ativista, mas eu acho que Porto Alegre estava carente por ter representatividade também de pessoas que vêm de fora da política, e por isso que eu acho que esse sucesso que eu tive já na primeira campanha se deve a isso, da população estar buscando pessoas como eles, né? Como qualquer mãe, qualquer pai que nunca se envolveu na política, mas que pode ser aí um representante do povo como agora eu sou. Vereadora, a senhora é mestre em finanças. Como é que foi que surgiu o interesse por essa área e qual que é a importância que a senhora vê nesse conhecimento para a sua atuação como parlamentar aqui na casa? Perfeito. Eu sou mestre em finanças pela URGS, eu fiz MBA em finanças também na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Eu sempre gostei muito de números, desde a época do colégio, e depois, na minha atuação como administradora, eu sempre me busquei pautar as minhas decisões também analisando números, analisando dados, e eu venho do varejo, e o varejo, além da gente ter muita barriga no balcão, nós precisamos tomar decisões muito rápidas, baseadas em números, na questão de compra, na questão de venda, descontos e ações, e por isso cada vez mais eu fui vendo que eu precisava evoluir meu conhecimento com números. Então, a partir daí que eu comecei a aprofundar meu conhecimento, fui para o mestrado, fiz o MBA, e hoje eu vejo como, na prática, sendo uma representante do povo, nós precisamos saber como é gasto o dinheiro, se ele está sendo alocado da melhor maneira, e conseguir fiscalizar o dinheiro, uma vez que todos nós, independente da sua classe social, nós pagamos muito imposto em Porto Alegre, no Brasil como um todo. Então, por isso que esse imposto tem que ser melhor convertido em serviços e em resultado para o cidadão. E por isso que eu acho que acredito
que a minha formação em finanças contribui muito para a atual posição que hoje eu me encontro. Vereadora, e quando a gente traça a sua trajetória profissional, a gente observa o seu forte perfil empreendedor. Que experiência disso a senhora consegue aproveitar para a sua atuação na vereança? Como falasse, eu venho num forte perfil empreendedor, eu já abri empresa, já fechei empresa, já demiti, já fui demitida e já enfrentei todos os entraves que tem para empreender em Porto Alegre. Então, grande parte desse aprendizado que eu tive ao longo da minha jornada como empreendedora, na qual eu permaneço, ainda tenho a minha barbearia. Então, isso eu consigo trazer na prática para Porto Alegre, na melhora do ambiente para empreender, na melhora de todo o contexto, né, de termos aí a economia pujando através de pequenos empreendedores, como sou eu, uma empreendedora que tem uma barbearia em Porto Alegre e emprego 20 pessoas. Então, eu mesmo tive dificuldade para tirar meu alvará, toda a burocracia que demorou mais de um ano. Depois, quando entrou a pandemia, a gente não conseguia acesso na prefeitura, porque nenhum telefone, né, atendia. Então, tudo isso que eu vivi na prática, eu consigo estar auxiliando também o empreendedor que está na ponta. Então, por isso que é bom ter representantes que também vivem o problema da cidade na prática. Vereadora, agora eu quero te fazer um convite. Vamos voltar lá para a sua infância, para a sua adolescência. Que lembranças dessa época a senhora consegue notar nos dias de hoje? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, fui uma pessoa que viveu muito a cidade. Então, eu pratico esportes, eu era aquela que jogava futebol no campo da praça, com os guris, eu era aquela que jogava tênis também na pracinha pública, que fui assaltada por vezes, uma vez, mas eu ia e frequentava. Andava de ônibus, eu circulava na cidade, meu pai tinha uma loja no centro, eu ia almoçar com ele no centro, eu ia no centro sozinha, eu ia e voltava de ônibus ou a pé à escola. E essa é a cidade de Porto Alegre que eu vivi, que tinha os seus defeitos, mas eu tinha liberdade para ir, para estar explorando, indo nos locais públicos, jogando futebol. Eu não dependia dos meus pais, eu tinha uma certa liberdade que eu gostaria que meus filhos também o tivessem, e que todas as crianças tivessem em Porto Alegre. E cada vez mais a gente vê que essa liberdade foi tirada dos nossos filhos. E por isso que eu vejo que a gente precisa resgatar essa Porto Alegre, da Mari, que hoje tem 35 anos, que na época, quando tinha 10, 15, andava pela cidade sozinha, com uma na mão, uma raquete na mão, com uma fichinha de ônibus, na época da fichinha ainda. Não havia celular, e eu conseguia aí viver plenamente numa cidade muito bonita e muito próspera. E é isso que eu espero que a gente consiga retomar na nossa cidade. Vereadora, quem te acompanha nas redes sociais observa a presença da sua família na sua vida, né? Eles têm acompanhado a sua participação na política? Eles te incentivam? Perfeito. Então, o Luigi tem 4 anos, a Lara tem 2 anos. Então, dentro do possível, eu sou uma mãe que meu marido viaja muito. Então, durante a semana, normalmente, ele não está presente. Então, eu sou aquela mãezona que os filhos vão para cima e para baixo e é tudo comigo. Não tenho muita rede de apoio. Então, ontem mesmo eu estava indo fiscalizar a rede municipal, que está abrindo em Porto Alegre agora, e eu falei para o Luigi, hoje a mamãe não vai poder te levar na escola, porque a escola de outras crianças não conseguiu abrir ainda. E a mamãe vai lá ver como a gente vai fazer para que as outras crianças também consigam ir para a escola, que nem tu está indo. Então, dentro do possível da idade deles, eu tento estar mostrando o que a gente pode, o que eu estou fazendo, como eu estou atuando. E naquele momento que eu não estou com ele, eu estou aí ajudando outras pessoas, estou ajudando outras crianças. Então, é um pouquinho dessa situação que eu tento trazer, porque, assim, sendo uma mãe, principalmente como eu, que acabo tendo pouca participação de outros familiares, eu acabo sempre abrindo mão do tempo com eles para estar dando para a cidade. Mas, como eu falo, abrir mão de tempo de estar levando meu filho na escola numa carona e eu indo fiscalizar outras escolas e garantindo que outras crianças voltem a estudar na cidade é totalmente compensador, e eu sei que ele vai reconhecer isso quando ele pensar, e quando ele tiver 10, 11 anos, e vai ver a mãe dele lutando pelas outras crianças e só por ele. A gente sabe que a senhora acompanha, não compartilha, desculpe, os desafios da maternidade nas redes sociais, né, vereadora? Como que a senhora tem trabalhado esses valores de senso de responsabilidade, independência com seus filhos? Perfeito, exatamente. Nós temos um grande desafio que é educar primeiro em casa, né? Eu vejo que não adianta a gente fazer bonito para fora e não conseguir educar em casa. Então, meus filhos, muito eu trago para eles a questão que eles têm que construir
toda a questão de participar na casa, participar na relação com as pessoas, de conversar. Então, muito da criança, ela pega dos modelos que nós trazemos. Se nós não fazemos as ações, se a gente pede que outras pessoas façam, se a gente mesmo não se coloca para resolver os problemas. Então, a questão de trazer o diálogo, a questão de para eles que cada vez que eles fazem uma ação tem uma consequência e como eles vão lidar com isso. Então, é alguma das coisas que eu trago para eles, a questão de ter a responsabilidade também quando eles têm a liberdade. Então, a gente faz muito combinados aqui em casa. Hoje nós vamos dormir mais tarde, mas então como é que vai ser a questão do banho? Então, hoje nós vamos fazer isso e como é que vai ser aquilo? E também eu vejo, principalmente, que o Luigi está numa fase aí de 4, 5 anos, que tem briga com amigos, e a gente tem que trazer a questão do diálogo e tentar conversar. Então, eu vejo que o exercício da maternidade é algo muito importante para a gente depois também estar exercendo a cidadania, e principalmente agora na cadeira de vereadora. Então, eu vejo que é muito triste a gente ver grandes ídolos que nós temos no Brasil, que depois, como pais ou como mães, não foram na mesma, não colocaram a mesma energia. Então, é isso que eu não quero trazer de modelo aqui em casa. Eu não posso abrir mão do meu papel de mãe para estar fazendo um baita mandato. Eu tenho o primeiro dever de educar meus filhos, depois estar abrindo, né, me dedicando para a cidade. Então, é sempre nesse paradoxo que eu tento lidar com a questão de trazer meus filhos serem bem educados e terem responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, eu conseguir trazer isso para a cidade também. E outra coisa muito importante na sua vida é o esporte, né, vereadora? Exatamente. Eu venho aí do esporte, eu comecei a lutar judô com 6 anos, eu participei em muitos campeonatos, então meus fins de semana eram em campeonatos, em ginásios, com meu treinador, meu sensei. Ele foi como um pai para mim, então eu sempre participei muito de campeonatos esportivos, eu tenho grandes amigos no esporte, é onde está grande parte do meu meio social, que eu convivo, é onde eu aprendi muito dos meus princípios, meus valores, e foi uma grande escola para mim o esporte. Então, eu gosto, eu pratico, eu, né, incentivo meus filhos a fazerem, o Luigi e a Lara também praticam diversos esportes, eu busco muito mais no esporte do que a performance, e sim a formação do cidadão. Então, como trouxe para mim diversas experiências, eu aprendi aí a dar volta por cima, aprendi a aprender nas derrotas, então diversas situações que a gente tem que trazer do esporte, e eu tento trazer para os meus filhos, e agora o intuito é conseguir proporcionar um melhor protagonismo do esporte como base, não como esporte profissional, mas como base para a sociedade aqui em Porto Alegre. E a gente vê como nos outros países, eu tive a oportunidade de morar na Nova Zelândia, ganhando uma bolsa de estudos para jogar futebol. Como nos outros países o esporte tem uma conotação muito maior de envolvimento de todos, e aqui no Brasil acaba tendo só o futebol e, por vezes, só o esporte profissional, o esporte amador, como formador de cidadão, acaba não sendo tão incentivado. Vereadora, nesses primeiros meses de mandato, a senhora já apresentou diversas proposições. Quais são os próximos projetos que a senhora pretende apresentar? Perfeito. Então, dentro dos próximos projetos, dos assuntos que hoje eu tento trabalhar muito é a questão da educação e o envolvimento da família também na educação. Por isso que eu devo estar trazendo algum projeto de lei na questão da transparência na educação no município. Então, que os pais e que as mães se sintam parte, saibam o que acontece na escola, saibam como é gasto o dinheiro, como é investindo, saibam mais como é que estão as notas da escola, até a questão de se o filho foi na escola ou não foi, porque hoje essa armada não é online, o pai fica sabendo de vez em quando pela vizinha que o filho não está indo na escola. Então, melhorar um ambiente com uma transparência como um todo, para o pai saber que ele também é protagonista na educação do seu filho, é algo que eu quero trazer no meu mandato e que eu já devo estar trazendo algumas proposições, não via só um projeto, mas eu acho que nós devemos desmembrar em mais de um projeto, mas é essa a ideia, que a gente consiga ir ao passo que a gente dá transparência para os pais, a gente pede de volta os pais participando e se envolvendo na educação, e que assim a gente consiga melhorar os índices educacionais da nossa cidade, e que a gente consiga que cada criança possa desenvolver o seu pleno potencial, e não como a gente está vendo hoje, que a maioria das nossas crianças não conseguem se desenvolver tanto na parte educacional, daqui a pouco devido a diversos fatores, mas eu tenho certeza que a participação dos pais é importantíssimo para que a gente consiga evoluir na educação do nosso município. Vereadora, e além da educação, durante a sua campanha, a senhora reforçou o seu compromisso com o empreendedorismo e também com a responsabilidade ambiental. O que essas pautas representam para a senhora?
Exato. Sobre o empreendedorismo, exatamente como eu falei, eu sou empreendedora, eu vivo na prática, no dia a dia. Então, diversas são as questões que hoje eu trago e a gente busca trazendo a desburocratização na questão de trazer alvarás. Como lá na minha barbearia eu parei de ampliar uma estrutura porque não existe uma lei que coloque uma regulamentação sobre um container. Então, a gente ia fazer uma ampliação com container e isso foi parado, né? Nós paramos esse movimento que ia gerar mais empregos devido a um que nós temos, um buraco que nós temos na legislação do município. Então, a questão de trazer maior transparência e um ambiente regulatório mais limpo e mais ágil para o empreendedor é algo que eu devo estar trazendo também, já saindo do ambiente de campanha, mas trazendo também para o mandato. E a questão da sustentabilidade, até para explicar para todos, eu fiz uma campanha de zero impacto ambiental, então todo o impacto ambiental foi compensado, e nós, em papel reciclado, todo o material da campanha. Então, foi uma campanha que eu trouxe muito essa questão da consciência, e eu acredito que a parte da sustentabilidade vem também de todo cidadão entender que ele é protagonista na questão do seu lixo. Então, algumas são as ações que nós vamos trazer, mas eu acho que principalmente é isso. A gente tem que mudar o mindset que o lixo é a competência do município e o lixo é nossa competência. E nós temos que saber descartar e a partir daí a gente pode começar a estar cobrando mais os agentes públicos. Então, quando eu pensei, como é que eu vou ver eu gerando toneladas de lixo e esperando que daí depois venha o Demelu limpar, se der tudo certo, se não cair no ralo, e é algo que não entrava na minha cabeça, como principalmente com meus filhos, a não deixar o lixo no chão. Então, eu ia buscar, eu ia recolher depois o lixo, a nossa equipe era toda orientada, que depois que parasse de panfletar, que a gente desse uma circulada no local para ver se tinha algum lixo. Então, eu acho que um pouco também vem da parte educacional e da questão de consciência, mas a gente já tem algumas ações que a gente está trabalhando na questão do caminho do lixo de Porto Alegre. Então, é um projeto também que não vem só pontualmente, mas para entender o ecossistema como um todo. Uma consciência muito importante, né, vereadora? Mariana Pimentel, quem que é ela fora da Câmara? Bom, Mari Pimentel, todo mundo chama de Mari, porque eu sou uma pessoa bem informal, sou uma pessoa que gosta de falar com as pessoas, eu gosto de estar na rua, eu não sou uma pessoa de ficar muito dentro do gabinete ou muito dentro de casa, eu gosto de ver, eu gosto de estar circulando, eu sou uma pessoa que frequenta muitos os parques da cidade, eu corro, eu pedalo, eu faço triatlon, né? Então dá para ver que os quilômetros da cidade, eu sei cada buraco, eu sei onde tem lugar para tomar água na cidade, eu estou sempre praticando algum esporte que tem também o ambiente da cidade envolvido, e eu também frequento muito a cidade na questão de ir para a rua, né? Eu não sou uma pessoa que fica em casa, a Mari Pimentel não tem nem TV com net em casa, que a TV é só para o Netflix das crianças e depois o resto é na rua. Então, eu acho que Mari Pimentel seria isso, uma pessoa muito ativa, uma pessoa que gosta de estar envolvida com outras pessoas, gosta de ter amigos. Meus amigos não são da política, porque eu nunca fui política, são muito mais pessoas do empreendedorismo ou do esporte, ou agora, né, muitas mães, porque a gente se reúne. Eu sou aquela mãe que, quando precisa ter um lugar para deixar, manda aqui para casa, de vez em quando eu vejo, eu tô 5, 6 crianças aqui, eu sou aquela que, mamãe tá com problema, eu passo o dia inteiro com o filho da minha amiga para tentar ajudar. Eu sou aquela mais mãezona, assim, que não tem problema, pode mandar as crianças aqui para casa, que aqui a bagunça tá garantida e a gente se diverte. Então, eu sou uma pessoa mais informal, que gosta de estar aí agitando também, não só trazendo na questão de inquietações para a cidade, mas também me divertindo com outras pessoas. Vereadora, eu percebi aqui que a senhora aproveita bem a cidade, né? O que a senhora acha que precisa melhorar em Porto Alegre e o que a senhora acha que já está bom? Vamos lá, eu gosto muito de Porto Alegre na questão da nossa vegetação. Eu acredito que nós temos o nosso arborismo, árvores. Eu viajei, né, como eu falo, eu viajo muito, então viajava muito a trabalho e tinha que ir em muitas cidades do Brasil. Então eu vejo que a nossa cidade é linda. Eu sou encantada com a nossa cidade, com as questões climáticas, com a nossa vegetação. Nós temos árvores muito antigas, a gente tem ruas lindas aqui em Porto Alegre. Eu me encanto com a nossa cidade. Então, eu acho que isso nós temos aí que tirar o chapéu para Porto Alegre e ver que nós temos uma cidade muito bonita, né? Sobre o que melhorar,
inúmeras são as questões que tem que melhorar. Nós temos que melhorar, sim, a limpeza da cidade, toda a questão da questão também da cidade, de praças, de parques. A gente está vivendo um momento onde nós temos muitas pessoas morando nas ruas. Isso é um problema, não é um problema da cidade, é um problema nosso como sociedade, porque é o passo que a gente não consegue dar a condição básica da pessoa ter garantido, não ter a sua condição de ter um local para morar e ter que morar na cidade. Eu vejo que a gente não está fazendo um bom trabalho como sociedade. Então, eu acho que nós temos inúmeros desafios. Hoje, eu diria, no dia que, abril de 2021, em plena pandemia, que nós temos um compromisso com a cidade, é de diminuir o número de moradores de rua e, sim, cuidar da cidade na questão de lixo. Na questão que a gente faz muito bonito, eu vejo que a gente tem uma cidade muito bonita na parte de vegetação e que a gente deve continuar cuidando aí das nossas árvores, como já historicamente cuidamos, mas devemos continuar dando incentivando o plantio e a manutenção do arborismo da cidade. Vereadora, nossa conversa está chegando ao final, então eu gostaria que a senhora deixasse um recado aos nossos telespectadores e também dissesse o que eles podem esperar do seu mandato. Pessoal, obrigada pela oportunidade, primeiro aqui na TV Câmara. Muito legal quem acompanha, eu acho importantíssimo a população participando. O que eu gostaria de dar de recado, assim, quanto mais pessoas acompanharem o que acontece no parlamento, o que acontece dentro da Câmara de Vereadores, mais a gente pode cobrar, e quanto mais cobrar, mais resultado a gente tem para a cidade. A Mari sozinha não vai fazer, uma andorinha sozinha não faz verão, e a Mari sozinha não vai mudar a política de Porto Alegre. Então, quanto mais pessoas estiverem vendo, incentivando outras pessoas, que daqui a pouco, que nem a Mari, podem estar inquietas e queiram se jogar na política, é importantíssimo. Pensem que a renovação da política não acontece com uma pessoa só, acontece com um movimento. E por isso que eu agradeço aí a oportunidade, quanto mais a gente conseguir incentivar outras pessoas, sejam mães, que nem eu, com uma filha de 2 anos e um filho de 4, que abracei essa causa e estou aqui como agente política, seja uma mãe com um bebê pequeno, seja uma mãe mais velha, independente de quem que seja. É importante entender que a política está aí para todos e que todos podem ser protagonistas, acompanhem o trabalho que a gente realiza aqui na Câmara de Vereadores e podem esperar da Mari quem vai acolher qualquer pessoa que tenha interesse de entrar na política, tem interesse de querer saber ir comigo fiscalizar uma escola, tem interesse de resolver o problema da sua rua, porque é assim que a gente faz política. A Câmara de Vereadores é o principal canal para cada cidadão de Porto Alegre, e vocês precisam ser aí a nossa voz, porque a gente não consegue estar em todos os locais. Então, parabéns aí, TV Câmara, e contem comigo aí para ser também a voz de todos da Câmara de Vereadores. Então, Trajetórias fica por aqui. Vereadora, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho. E a você que nos assiste, obrigada pela audiência. Continue acompanhando a nossa programação nas redes sociais e confira mais informações sobre o Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.